Você está escrevendo a sua dissertação de mestrado, seu TCC ou sua tese de doutorado e está sofrendo com bloqueios de escrita? Então, nesse vídeo, eu vou te dar 10 dicas de como superar esse problema. Vamos para a primeira. Dica número 1. Toda técnica é um saber fazer. A escrita é também uma técnica. E todo saber fazer é aperfeiçoado na prática. Então, se você, por exemplo, joga futebol e deixa de jogar futebol, você vira perna de pau. Se você canta e deixa de cantar, você perde a sua afinação. Se você fala uma língua estrangeira e deixa de praticar essa língua estrangeira, você perde a fluência. Com a escrita é a mesma coisa. Se você deixar de escrever, sua mão vai congelar. Então você precisa manter a sua mão em movimento. Isso significa que se você escrever com regularidade, você vai evitar esses bloqueios de escrita. Então escreva sempre, mesmo que seja um pouco. Dica número 2. Se você não está conseguindo avançar num determinado parágrafo, você parou naquele parágrafo e não consegue ir adiante, uma técnica é você retomar o que você escreveu antes desse trecho para conseguir pegar o fio da meada. Então, à medida em que você lê o que você escreveu antes, a sua memória vai ser ativada e você vai conseguir ir adiante. Dica número 3. Outra técnica de reavivar a memória é ler seu texto em voz alta. Da mesma maneira que existe uma diferença entre você ler um texto no papel e você ler um texto na tela, existe uma diferença na hora de você escrever, se você está escrevendo apenas diretamente no papel, sem falar em voz alta, e você falando em voz alta. Então, o som, ele também reaviva a memória. Se você lê o seu texto em voz alta, você vai perceber coisas que você não teria percebido se você estivesse apenas escrevendo e lendo silenciosamente. Por isso, a dica é, de vez em quando, leia o seu texto em voz alta. Dica número 4. Ainda nesse tema de reavivar a memória, outra técnica importante é a questão de fazer perguntas. Nós temos muito conhecimento na nossa mente, mas nem todos os nossos conhecimentos estão sempre ativos. Alguns estão lá um pouco adormecidos, digamos assim. E quando você faz perguntas, você começa a acordar esses conhecimentos que você tem na sua mente. Então, se você está diante de uma tarefa que você não consegue resolver, você tem que escrever um texto e você não sabe o que dizer e precisa gerar tópicos, gerar algo para ser dito, então você pode partir de perguntas que você faz para si mesmo. Isso na retórica se chamava invenção, quando você faz um levantamento do que pode ser dito. Dica número 5. Se você está trabalhando intensamente num capítulo ou num item e o trabalho não está avançando, um dos motivos para isso pode ser o cansaço. Se você perceber que você está muito cansado, aí você deve inserir uma pausa, porque sem pausa e descanso você vai ser menos produtivo. Então, quando você estiver trabalhando intensamente e perceber que o cansaço já está fazendo com que a sua produtividade seja menor, insira pausas. Dica número 6. As pausas produtivas que eu mencionei, elas são ótimas quando você realmente está cansado e o trabalho não está sendo produzido por causa disso. Agora, se você não está conseguindo avançar, se você não consegue escrever, não é por cansaço, mas por falta de conhecimento, aí não adianta você inserir pausa. O que você tem que fazer é criar um repertório para você ter o que dizer. E aí, nesse caso, você tem que ler muito, resenhar, estudar. Só assim você vai conseguir avançar. Ok, dica número 7. Às vezes você tem uma tarefa que é bastante difícil e intimida você, mas apesar de você ter essa tarefa difícil, há uma outra tarefa que seria mais fácil e que você poderia executar primeiro. Nesse caso, você executa primeiro a tarefa mais fácil e assim você vai primeiro ganhar confiança para partir para a tarefa mais difícil. Segundo, você não vai ter perdido tempo. E terceiro, enquanto você estiver executando a tarefa mais fácil, a sua mente vai continuar a pensar numa solução para a tarefa mais difícil. E assim você vai conseguir também resolver essa tarefa mais difícil depois. Bom, dica número 8. Essa estratégia ou essa técnica eu chamo de dividir para conquistar.
Então, muitas vezes a gente tem tarefas que são extremamente complexas, né, na escrita de um TCC ou de uma dissertação. Imagine que, por exemplo, a escrita de uma introdução de uma dissertação, ela é uma tarefa complexa. Você tem que fazer diversas coisas nessa introdução. Você tem que dar uma contextualização institucional, você tem que dizer onde, quando a sua dissertação está sendo elaborada, você tem que apresentar uma problematização da questão, você tem que apresentar suas hipóteses, os seus objetivos, a organização do trabalho, há uma série de tarefas que estão dentro da tarefa introdução, né, do capítulo de introdução. Então, o que você pode fazer para tornar essa tarefa complexa mais simples? Você vai dividir essa tarefa complexa em tarefas menores e trabalhar cada uma das tarefas menores ponto a ponto. Digamos que você diga, a minha tarefa agora é fazer um parágrafo apresentando os meus objetivos. Ou um parágrafo apresentando a organização da dissertação. Aí você trabalha nessa tarefa e à medida que você for dividindo as tarefas, você vai conseguir executá-las. Mas tem que lembrar de, no final, você unir todas as tarefas em função da tarefa maior, que é introduzir o seu texto, a sua dissertação, para que o leitor entenda sobre o que é o seu trabalho, né? Então você divide para conquistar, mas depois você une em função da tarefa maior. Dica número 9. Você tem as ideias na cabeça, mas não está conseguindo passar para o papel? Esse é um problema comum. Uma maneira de lidar com isso é você se gravar falando em voz alta as ideias que você tem na cabeça. Quando a gente fala em voz alta o que está pensando, isso ajuda a organizar as ideias. E como a fala ela é linear, quer dizer, eu só posso pronunciar um som depois do outro, isso me ajuda a decidir qual é a ideia que tem que vir antes de outra. Então, depois que você se gravar falando em voz alta, aí você pode partir dessa gravação para uma escrita. Você retextualiza esse texto, elaborando ele de uma maneira mais adequada para a linguagem acadêmica, e aí você organiza melhor as ideias. Bom, eu vou para a 10ª e última dica, mas antes disso eu queria pedir para você dar o like no vídeo se ele te ajudou e se inscreva no nosso canal, nós vamos trazer outras dicas para vocês. E quem ficar até o final vai ter uma surpresinha. Então vamos lá, dica número 10. Se você não está escrevendo, nem sempre esse é um problema de causas externas, mas de causas internas. E aí é necessário você investigar o que está acontecendo com você. Digamos que se o seu problema é falta de conhecimento, a solução é ler. Se o seu problema é falta de motivação, aí você tem que buscar motivos para você fazer aquilo que você está fazendo. Então você vai tentar combater o seu problema com o seu oposto, porque do mesmo jeito que a gente combate fogo com água, ignorância com informação, você tem que combater os seus problemas com o seu oposto. Se é a desmotivação, aí você faz uma lista de motivos para você fazer aquilo que você está fazendo. Por que é que você está escrevendo uma dissertação, ou um TCC, ou uma tese? Por que é que você está pesquisando o fenômeno que você está pesquisando? Então é importante você investigar essas causas. Agora a surpresinha, a dica extra. Então, essa dica é para quem tem já também uma intimidade com escrita literária. Da mesma maneira que a escrita literária, a escrita acadêmica, ela é criativa. Então, uma maneira de você organizar a sua atividade criativa de escrita de dissertação, de tese ou de TCC, é você ler livros sobre escrita criativa. Porque da mesma maneira que um escritor persegue a ideia de uma história e o escritor vai pensando qual vai ser a dificuldade pela qual o herói vai passar, quem é o antagonista, quais são os eventos que eu quero nessa história, qual é a minha premissa, o que eu quero de moralidade para essa história, ele vai pensando em todos os detalhes da história e imaginando. E no caso da escrita acadêmica, você também vai trabalhar com a imaginação. Você vai pensar o que eu quero atingir lá no final. Como eu vou conseguir atingir isso? Que meios eu vou usar? Como eu vou explicar isso ou aquilo em determinado capítulo? Então, a escrita acadêmica, ela também é uma escrita criativa. E a leitura desses livros pode ajudar muito você. Eu gostaria de dar algumas dicas. Tem o livro da Natalie Goldberg, que é Escrevendo com a Alma. É um livrinho curto,
É uma escrita bastante agradável e ela dá diversas dicas preciosas de escrita. Outro livro muito bom é o Palavra com Palavra, da Annie Lamott. Também é um livro bem acessível e com muitas dicas para quem está querendo escrever. Então busque essa literatura de escrita criativa que ela vai trazer diversos insights para você. Então essas foram as dicas de hoje sobre bloqueios de escrita. Eu espero que elas tenham sido úteis. Se você gostou, comenta, né? A gente vai ler os seus comentários. Se você tem outras dicas, também pode colocar. E não se esqueçam de se inscrever e de aguardar o próximo vídeo com mais dicas. Até a próxima, pessoal!